como que ela pode começar a construir coisas diferentes a partir desse entendimento do tipo assim, putz, tô nessa situação, entendi que sou o protagonista independente da situação. Qual que é o primeiro passo pra gente começar a virar esse jogo? O primeiro passo... Acho que volta no lance da consciência. Volta, mas eu vou... Porque existem, eu chamo isso de portais. Existem os portais que te conduzem para esse estado de plenitude e da abundância. Um desses portais é a aceitação. Cara, aceite a sua realidade. Aceitar a sua realidade. Esse é o primeiro ponto, porque elimina toda a resistência. Que é aquela força, aquele negócio negativo que você falou que... Que é aquela cria. Gosma, aquela coisa, e você vai pro trabalho, você vai, mas eu odeio isso. Cara, o que é aceitação? Aceitação é você olhar e dizer assim, ó, a aceitação é você não criar resistência ao modo como este momento se apresenta para você. Por mais duro que ele seja. Se é isso que a condição exige de mim, então vou aceitar isso. E isso é diferente do que ser feliz, porque nós queremos ser felizes. A aceitação, ela não muda a realidade, mas ela muda você. E quando ela muda você, aí você está livre para mudar a realidade. A aceitação não muda a realidade, ela muda você. Que, consequentemente, muda a realidade. Te dá a liberdade para mudar a realidade. Entendi. Por exemplo, quando você está numa noite de chuva, frio, tarde da noite, você está cansado, andando de carro, e de repente você percebe que o pneu furou. E você vai ter que parar e trocar o pneu. Nossa, rua escura danada. Com calça branca, tênis novo. Então, o que você vai fazer? Você vai chutar o pneu, você vai chutar o carro. E isso vai criar uma onda, uma sequência de eventos negativos. Por quê? Porque você está criando resistência, você está criando negatividade. Então você diz, ok, se é isso que a situação requer de mim agora, então eu vou fazer isso. Tu não vai ser feliz, mas tu vai estar em paz. Tu vai sujar tua calça branca, tu vai sujar teu... E daí? Entendeu? Vai ter que fazer isso. Porque você tem escolha. Você também pode dirigir ou ficar dormindo dentro do carro, entendeu? Sim, mas isso é um grau... Precisa ter um grau grande de entendimento para chegar nesse ponto. Porque, pelo que me parece, quando eu me coloco em situações como essa, quando você fica falando, eu fico me imaginando, eu entendo o poder que agir dessa forma tem. Mas eu entendo o desafio tremendo que é... Quando você está vivendo aquele momento de extrema pressão, você agir dessa forma. O grau de tensão e de pressão, ele é diretamente proporcional ao nível de identificação com a mente. Porque o que é a identificação com a mente? A mente vai te dizer, isso não é justo. É a primeira isso coisa. Não deveria estar acontecendo comigo. Coisa. Baseado no que você fala isso? Aí você já diz, isso sempre acontece comigo. E aí você vai criando, e um pensamento vai alimentando o outro, e o pensamento ele vai criando emoção, a emoção não tem para onde ir, ela volta, e no que isso é útil? Que tipo de benefício isso cria? Então existe uma coisa assim, isso não requer muito conhecimento, isso requer consciência. Uau. Entendeu? Sempre lembrando que consciência, tem muitos filósofos que têm objeção em relação a isso, né? Que é possível você separar consciência de pensamento. Mas isso é facilmente refutável, porque você pode ter consciência sobre o que acontece na sua mente. E quando você tem consciência do que acontece na sua mente, essa consciência já não é mais a sua mente. É um estado maior. Superior, tá? Superior. Entendi. E é isso que nós somos. Nós somos consciência. Maior que o pensamento. Por que Jesus diz, se vocês querem entrar para o reino dos céus, vocês têm que ser como esses pequeninos, as crianças.
Então existem duas coisas que a gente precisa entender. O que é o reino dos céus para Jesus? Não é aquele lugar geográfico que você vai depois da morte. Jesus nunca falou isso. Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Então, o que é esse reino dos céus? Por que ele fala do reino dos céus? É seu eu verdadeiro. O eu verdadeiro. E por que ele usa como reino dos céus? Porque o céu, ele também não tem forma. O seu eu verdadeiro não tem forma. Você não é o seu corpo. O seu corpo vai morrer. O corpo de todo mundo vai se decompor. E aí, existe uma outra coisa que nós não entendemos. Nós achamos que... O que é o oposto? Deixa eu te perguntar isso. O que é o oposto da morte? Eu acho que a resposta mais comum ou mais induzida é a vida. E não é. O oposto da morte é o nascimento. Uau. Você nasce e morre. A vida é eterna. Quando Jesus fala de vida eterna, ele está falando dessa vida que você é agora. Isso é eterno. Então, o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna é isso que tu tem agora. Isso não morre, a vida não morre. Então, quando ele diz o reino dos céus está dentro de nós, ele quer dizer o seguinte, cara, existe algo dentro de você que é diferente do reino deste mundo, que ele fala, que são as coisas da forma. Então, ele sempre divide o reino dos céus do reino deste mundo. Então, a eternidade, ela não é um tempo sem fim no futuro. A eternidade... Até porque o futuro não existe. E aí é uma projeção da nossa mente. Não existe o futuro. Eu lembro de uma história interessante. Deixa eu primeiro dizer, o que é a eternidade? A eternidade é esse momento, o agora. Nós vivemos na eternidade. E Deus vive na eternidade. Deus não vive... Não existe tempo. Deus não tem tempo. Por quê? Porque se Deus tivesse tempo, todo tempo é finito. Deus também seria finito. Seria finito. Então, nós não entendemos isso por quê? Porque a nossa mente é tempo, é finito. Uau. Quando eu era criança, a mãe me mandava no bolicho, que era o mercadinho que tinha lá. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Isso lá em Santa Rosa aí. No interior ainda, Campina das Missões. E aí eu fui no bolicho lá e ela dava uma listinha de coisas para comprar. E tinha uns colonos que tomavam pinga e tomavam cerveja ali, naquele boteco, no mercadinho. E aí tinha uma placa lá na parede dizendo fiado só amanhã. E eu olhei para aquilo e disse, nossa, amanhã isso aí vai estar cheio. Todo mundo vai vir comprar fiado. Eu fui para casa com aquela ideia, amanhã vai ser ruim, porque todo mundo vai lá porque amanhã é o dia do fiado. Aí depois, cheguei de novo lá e fiado, aí eu percebi, disse, meu Deus, não é amanhã. Quer dizer, a gente vive como se a gente sempre quisesse, esperando a vida para viver a nossa vida amanhã. Ou seja, aquele dia nunca chegou. Nunca chega, tu não é feliz, tu não vive aquela vivacidade, aquele tesão, isso não acontece porque tu tá esperando pelo amanhã. Amanhã que é o dia do fiado. E ele nunca chega. Então, aí vem essa questão. Tá, mas se eu for pleno e abundante, eu ainda quero criar? Uau, Não vou viver que nem um repolho, que nem uma cebola, que eu não quero mais nada. É lógico que tu quer. Porque tu é um criador, tu é filho do criador, tu quer criar, mas tu não cria de um estado de escassez, de um estado de não ter. Tu cria porque é um processo natural do abundante. Que é o fluir da centelha divina através de nós. E tu deixa a coisa andar, tu não controla, tu não cria problemas para si. Mas você vai entender agora o porquê que é esse desafio de absorver, não de absorver, mas das fichas caírem nesse mal que a gente tá tendo, porque dessas 87 entrevistas que antecederam isso, cara, basicamente é contramão de tudo que a gente ouviu aqui. Sabe por quê? Você vai entender. A gente conversa com um campeão olímpico, e o campeão olímpico, ele chega aqui e ele fala assim, cara, eu abdiquei de tudo pra treinar mais que outras pessoas. Todos os dias.
E aí eu fui lá e eu treinei. O resultado, a consequência desse treino incessante era a medalha de ouro. Aí a gente conversa com um super empresário. Aí o cara vem aqui e ele fala assim: vamos definir como colocar como dinheiro para ficar mais fácil de entender, mas não que o final seja o objetivo somente o dinheiro.